Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A violência doméstica continua a ser um crime quase sem castigo. Perante aquele que considera ser um dos crimes mais terríveis que um ser humano pode sofrer, o primeiro-ministro tem uma ambição. O nosso objetivo é erradicar o crime. Sabemos que isso é um objetivo, enfim, muito difícil de alcançar, mas todos aqueles que nós pudermos evitar são ganhos. A série de reportagens quando o agressor de violência doméstica é PSP ou GNR, da autoria da jornalista Ana Cristina Pereira, chegou até ao fim, mas ainda pode ser lida em público.pt. Ao longo de 5 semanas, o público foi contando vários casos de mulheres agredidas e refletindo sobre o que mudou nos últimos 50 anos em matéria de violência doméstica. Há muitas mudanças, é verdade, mas também há muitas repetições. No ano passado morreram 22 pessoas. Só no mês de janeiro deste ano foram assassinadas 5 mulheres, o que levou o primeiro-ministro, que ouvimos no som de abertura, a dizer que começámos o ano da pior maneira. Na última semana foram detidos 9 homens por suspeita da prática daquele crime público. Tudo isto faz com que a violência doméstica seja o crime contra as pessoas mais registrado em Portugal. Todos os anos há mais de 25 mil participações, mas o número de condenados ronda por norma os 2 mil e o número de agressores em prisão efetiva ronda as 2 centenas. O que é que explica esta discrepância? Será que podemos dizer que a violência doméstica é um crime quase sem castigo? Graça Rojão, socióloga e diretora executiva da Colabora, uma associação de intervenção social com gabinetes de apoio a vítimas de violência doméstica, é convidada deste episódio. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Graça Rojão, bem-vindo a este episódio do P24 para falarmos sobre a violência doméstica. Nos últimos anos, como têm demonstrado os dados que temos revelado nesta série de reportagens que o público teve e que terminou ontem, chamada Quando o Agressor de Violência Doméstica é PSP ou GNR, leva-nos a concluir que existem cerca de 25 mil participações todos os anos, mas o número de condenados ronda sempre os 2 mil e o número de agressores em prisão efetiva ronda, por sua vez, a cerca de 2 centenas. O que é que explica, no seu entender, esta discrepância? Eu, antes de mais, acho que é importante termos noção ou frisar uma ideia que tem a ver com o facto de, por crescer o número de denúncias, não significa que haja maior incidência deste crime. Portanto, temos andado com um número relativamente alto de denúncias e, se elas vierem a aumentar, o que seria até bastante positivo, não significaria que a violência teria também aumentado. Agora, o número de condenações e o número de agressores que estão em prisão efetiva tem uma discrepância efetivamente muito grande. E isso pode ver-se a vários fatores. Antes de mais, temos que reconhecer que trata-se, quando estamos a falar de violência doméstica, de relações que, na sua essência, supostamente seriam relações de amor. E muitas delas até tiveram um processo de grande romantização, seria o sonho da vida. Portanto, isso também cria uma ambivalência relativamente grande por parte das vítimas. E muitas vezes o que elas têm é a expectativa de que a relação mude, que a relação melhore, que o agressor, e digo o agressor porque na sua grande maioria, em 80% das situações, são homens, portanto é um crime com uma marca de género muito, muito forte. O que acontece é que elas esperam que ele mude, e como esperam que ele mude e têm essa expectativa, também não cooperam efetivamente no sentido de se avançar do ponto de vista do processo criminal. Mas também existe o medo, e o medo também é muito silenciador. Nós sabemos que quando as mulheres apresentam queixa, ou quando as vítimas apresentam queixa, efetivamente correm muito maiores riscos e, portanto, entram numa fase em que precisam de proteção acrescida, e isso também, de alguma forma, condiciona aquilo que elas são capazes de dizer ou aquilo que acabam por silenciar durante os processos. Aquilo que acabou de dizer torna-se mais evidente, até a propósito desta série de reportagens, quando o agressor é um agente, por exemplo, de uma força policial.
Esta reportagem é uma reportagem, ou este conjunto de reportagens é poderosíssimo, porque, por um lado, coloca na agenda um tema tão importante e, por outro, dá destaque a algo que é extremamente difícil. E, efetivamente, eu fiquei muito surpreendida com alguns dados, nomeadamente com o facto de as forças de segurança não terem um tratamento estatístico efetivo quando esse crime é praticado pelos seus agentes. Nós sabemos que nas forças de segurança que as vítimas têm que confiar quando vão apresentar, por exemplo, uma queixa. E não pode haver quebras de confiança a esse nível, não pode haver uma desvalorização desse crime quando cometido pelos agentes das forças de segurança, nem se pode considerar que são crimes do foro privado. Efetivamente, se nós pensarmos que se um agente for acusado de roubo, qual é que será internamente a condenação social e qual é que será, e se alguém vai dizer que isso foi cometido, que é um assunto do foro privado, portanto que não vale a pena trazer para a esfera do trabalho aquilo que foi cometido sem o uso da arma de serviço ou do carro de serviço. Portanto, se no caso de um roubo isso nunca aconteceria, chega a ser estranho que possam ser argumentos no caso da violência doméstica. Isso acontece porque há uma desvalorização muito grande destes crimes e, de alguma forma, há uma cultura patriarcal em que eles estão enraizados, que também está muito presente dentro das forças de segurança. A mim não me espanta que haja entre os agentes das forças de segurança pessoas que são agressoras e que praticam violência doméstica, porque efetivamente é um crime transversal e, portanto, acontece em todos os setores da nossa sociedade, mas o que se espera é que haja, do ponto de vista da organização, uma atitude muito assertiva e muito mais proativa, quer no tratamento de dados, quer na resposta depois interna, nos procedimentos internos que tem face a esse tipo de crimes. E penso que a reportagem também veio pôr a nu a falta de informação que existe, o risco, ainda por cima estamos a falar de profissionais que têm acesso a armas, que têm treino militarizado, portanto, se tornam bastante mais perigosos por esse tipo de questões, mas foi com muita surpresa que eu vi que não existe efetivamente um procedimento interno muito forte no sentido de desmantelar aquilo que é pode ser uma cultura sexista. Como disse há pouco, trata-se de algo que é transversal à sociedade portuguesa, mas as mulheres lidam de forma diferente com violência doméstica. Por exemplo, uma mulher com um estatuto social mais elevado tem mais ou menos dificuldade em apresentar queixa, mais ou menos dificuldade em lidar com esse estigma. Há diferenças e há condicionantes que têm a ver com o estatuto social. Se, por exemplo, alguém com estatuto social, uma mulher com estatuto social mais elevado, poderá ter dificuldades em pedir ajuda a um gabinete de apoio a vítimas, talvez tenha outra facilidade, por exemplo, em se libertar de uma relação tóxica, porque tem outros recursos, nomeadamente recursos financeiros, de acesso à habitação, ou seja, não fica nem ela, nem muitas vezes, que é uma das preocupações das mulheres, o facto de elas ficarem, tal como os filhos, numa situação de grande fragilidade económica. Portanto, a existência ou não de recursos cria diferenças, efetivamente, mas não podemos dizer que as soluções sejam mais difíceis para as pessoas com um estatuto socioeconómico mais elevado, porque também têm uma almofada que lhes permite depois enfrentar uma situação de uma separação e todos os custos que um processo desses envolve, e uma defesa e contratar serviços jurídicos, etc. Portanto, também há recursos mobilizáveis muito, muito importantes para uma situação dessas, não é? E existem diferenças geográficas entre os casos de violência doméstica praticados em Portugal? Há um padrão no interior que é diferente do litoral, um padrão a norte que é diferente de um padrão de violência a sul? Eu penso que pode haver grandes diferenças que têm a ver com o acesso a recursos. Por exemplo, em sítios mais isolados haverá menos respostas, efetivamente. Não existem gabinetes de apoio a vítimas em todas as zonas, a acessibilidade deve ser diferente, a mobilidade também é diferente.
Mas, de um modo geral, aquilo que pode, de alguma forma, criar uma grande diferença continua a ser o mesmo que nós falámos que há pouco em relação às pessoas com um estatuto socioeconómico mais elevado. O residir numa zona mais isolada e não ter recursos para se deslocar a um hospital, um posto de polícia, etc., pode ser perturbador. E acresce ainda a questão do interconhecimento, ou seja, a proximidade relacional é muito mais forte e uma cultura com valores mais tradicionais pode, de alguma forma, legitimar a violência doméstica e fazer com que seja mais difícil a pessoa reconhecer que está a ser vítima de um crime e pedir ajuda. O ano começou com 5 mortes em janeiro, estamos a falar do crime mais frequente contra as pessoas. O que é que falta fazer e que ainda não tenha sido feito para combater a violência doméstica, quanto mais não seja do ponto de vista político? Eu penso que falta, de uma forma muito assertiva, reconhecer-se que há uma marca de género e há uma cultura patriarcal muito forte que está por trás deste crime. E se nós quisermos ter políticas assexuadas e que não reconheçam que há um problema fundo que tem a ver com a desigualdade entre homens e mulheres, não conseguimos combater, nem conseguimos desmantelar esta cultura em que de alguma forma se alimenta a violência doméstica. Portanto, em primeiro lugar, aquilo que me parece mais urgente fazer-se é manter o tema na agenda pública, mas não abdicar de forma alguma daquilo que é a educação para a cidadania, a educação para a igualdade, sobretudo o trabalho que está a ser feito em escolas e que hoje está até a ser bastante contestado por algumas forças de extrema-direita. E manter na agenda política, manter na discussão a questão da igualdade, a importância da educação para a não-violência, a questão dos direitos humanos e os direitos, nós estamos a falar, quando estamos a falar dos direitos das mulheres, estamos a falar de direitos humanos e um deles é o direito a viver em segurança. Portanto, isso parece-me ser aquilo que é mais essencial. Neste momento é continuar a apostar na educação. Há também um trabalho muito forte a fazer naquilo que é a formação de profissionais que trabalham mais diretamente, seja com vítimas, seja com agressores. Isto tem sido feito, eu reconheço, nos últimos anos em Portugal, um esforço muito, muito significativo no âmbito da formação, abrandou relativamente nos últimos anos, nesta fase de transição entre quadros comunitários de apoio, mas a formação de profissionais tem sido importantíssima para que o crime seja reconhecido, para que a violência doméstica deixe de ser um assunto privado. E neste momento pensar na formação para os profissionais da justiça, para as pessoas que estão nos centros de saúde, para os médicos de família, etc., são ferramentas fundamentais para também trabalhar aquilo que pode ser uma alteração ao nível da cultura que temos. Também me parece, já que falei nas questões do Fundo Social Europeu, que há uma falha muito grande no sistema. Nós temos hoje uma rede nacional de apoio a vítimas de violência doméstica, que cresceu muito nos últimos anos, felizmente. Se nós pensarmos aqui há 50 anos atrás, isso nem sequer era um problema, mas a rede nacional está alicerçada naquilo que é o trabalho de ONGs, como é o caso da Colabora, e que vivem sobretudo daquilo que são respostas precárias. Portanto, no fundo, o financiamento destas estruturas é sempre muito débil, é sempre assente em financiamentos do Fundo Social Europeu, que ora vêm, ora vão, ou naquilo que são os jogos sociais, porque não é assumido pelo Estado como uma política pública que tenha que ter tradução no Orçamento de Estado. E isso cria uma debilidade e uma fragilidade nestas estruturas que também não ajuda a que se possa dar o apoio necessário, efetivo e constante, sem ser à custa de um esforço gigantesco das equipas que estão no terreno. Graça, para terminar, a violência doméstica continua a ser um crime quase sem castigo, é possível dizer isso. A justiça está mais disponível para perceber os meandros deste tipo de violência? É um pouco difícil, tal como quando falamos dos agentes de segurança, colocar todo o sistema no mesmo saco. Há profissionais de justiça, há
que são muito sensíveis a esta questão e que têm uma formação muito sólida sobre direitos humanos, e há também perspectivas muito conservadoras que desvalorizam aquilo que é a violência doméstica. Portanto, acho que aí deve ser uma das áreas em que tem que se insistir mais do ponto de vista da formação e também do ponto de vista daquilo que é o controle social, porque é muito importante haver trabalhos de investigação, trabalhos da comunicação social que nos deem eco do que têm sido os casos tratados pela Justiça, quais são as condenações, ou seja, quais são os resultados, quais são os números efetivos em que se traduz aquilo que é o crime e os julgamentos todos e as queixas todas que aparecem sobre violência doméstica. Portanto, este trabalho de visibilização do que é feito na Justiça é importante também para haver pressão social e para haver crítica social. Graça Rojão, muito obrigado por ter vindo a este P24. Muito obrigada também pela oportunidade. Milhares de adeptos do Futebol Clube do Porto despediram-se ontem de Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente dos presidentes, como lhe chamou o seu sucessor. Contrariamente ao que estava planeado, o Estádio do Dragão abriu as portas e as bancadas e encheram-se milhares de pessoas para homenagearem o ex-presidente, cujo caixão foi colocado no centro do relvado, cantando o hino do clube e entoando o seu nome. Pinto da Costa morreu no último sábado, aos 87 anos. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O público fica no ouvido.